E na semana passada, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na lista dos denunciados está o ex-assessor para assuntos internacionais no governo Bolsonaro, Felipe Martins. A PGR, com base em delações, apontou vários crimes, entre eles o de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Para falar sobre essa denúncia, nós conversamos agora com o advogado da defesa de Felipe Martins, Sebastião Coelho, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Boa noite, doutor. Boa noite, Leandro. Quem está aqui? A Juliana. Tudo bem, Juliana? O Vitor Irajá. Agora não enxerguei o Vitor. Boa noite, Vitor. E boa noite a toda a audiência. Estou à disposição de vocês. Doutor Sebastião, a denúncia cita 15 vezes, a denúncia da PGR cita 15 vezes o Felipe Martins. Eu separei aqui a denúncia para dar uma lida e também fazer alguns pontos aqui, levantar alguns pontos para o senhor responder. Por exemplo, na página 181, eu vou ler aqui um trecho. No dia 6 de dezembro de 2022, o colaborador Mauro Cid confirmou que Jair Messias Bolsonaro recebeu Felipe Garcia Martins a minuta de decreto, que detalhava diversos considerandos, apontando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e decretando, no final, a realização de novas eleições. Impunha também a prisão de autoridades, entre elas os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que o senhor diz sobre esse ponto na denúncia da PGR? Leandro, essa minuta não existe. Ela não é do conhecimento de Felipe. A única citação, a possível minuta, é feita somente pelo Coronel Cid. Mais ninguém. Nesses dias citados, o Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada, como sempre. Ele era assessor internacional do presidente Bolsonaro e todos se recordam que, após as eleições, o presidente não despachou no Palácio do Planalto, mas despachou tão somente no Palácio da Alvorada. Como o Felipe Martins era o seu assessor internacional, a sua presença ali era uma presença normal, corriqueira. E tem que ser levado em consideração também que o Palácio da Alvorada é uma construção, você conhece bem em Brasília, de mais de 7 mil metros quadrados. Não é? Parece que as pessoas chegam e vão todas para um local, não. São diversos locais no Palácio da Alvorada. Agora, tem que deixar claro, a única existência que liga o nome do Felipe Martins é somente a palavra do Coronel Cid. Não existe uma troca de mensagem com o Felipe para qualquer pessoa. Desses todos que estão relacionados, não existe nenhum documento apreendido com o Felipe Martins. O único documento que o Felipe pode ser relacionado é aquela questão do discurso que foi encontrado lá com o presidente Bolsonaro, onde aquele discurso dizia, olha, que reconhecia o resultado das eleições e que iria para a oposição. Essa é a única coisa que foi encontrada. Então, tudo que se refere ao Felipe Martins é com relação à palavra do Coronel Cid, que não é confirmada por nenhum outro elemento de prova. Não existe qualquer elemento de prova. E veja, essa narrativa da Procuradoria-Geral da República teve que ser colocada até para justificar a prisão de Felipe Martins por 6 meses exatos, continua preso agora com tornozeleira. Se o Felipe Martins não tivesse tido aquela prisão arbitrária, absurda, eu creio que ele nem seria denunciado, Leandro, porque não tem qualquer elemento do processo. Então, veja que na denúncia que você acabou de ler, o procurador não faz nenhuma menção ao fato da prisão do Felipe Martins. Então, o Felipe Martins foi colocado nessa denúncia tão somente para justificar a prisão, porque senão como é que ele ia dizer, olha, deixei o cidadão preso 6 meses, está com medidas cautelares e agora não apresento denúncia contra ele. Essa é a realidade que nós temos nos autos. Fora disso, não existe. O documento que foi encontrado... Perdão, doutor. Doutor Sebastião, deixe-me fazer uma outra colocação. O senhor citou que a acusação seria apenas do Mauro Cid. Na página 183,
há uma citação sobre o general Freire Gomes. Eu vou ler aqui o trecho. Diz o seguinte: a realização da reunião no dia 7/12/2022 foi confirmada pelo general Freire Gomes em seu depoimento à Polícia Federal. Aí, no segundo parágrafo diz o seguinte: segundo o general, Felipe Garcia Martins Pereira ficou encarregado da leitura do decreto, expondo os fundamentos técnicos da minuta. Ô, Leandro, veja que num outro depoimento, é difícil eu falar porque nós estamos elaborando a defesa, né? Nós temos algumas situações que nós temos que guardar em reserva. Mas num outro trecho, aí eu vou ter que adiantar, o general Freire Gomes disse: parece que o Felipe Martins estava lá naquela reunião. Diz: parece que estava. Então, veja, é uma situação de defesa que nós vamos apresentar, mas diante do que você está me falando, eu sou obrigado a fazer essa antecipação. Isso daí vai ser confrontado, o general Freire Gomes, no momento oportuno. Não tem, mas ok, ele disse que, olha, o Felipe Martins, ele apresentou algum material? Tem algum material? Diz: olha, o general Freire Gomes apresentou esse material aqui, ligando o Felipe Martins? Não existe. Ok, vou dar a palavra agora para a Juliana Lopes, que tem uma pergunta também, doutor. Doutor, são muitos questionamentos sobre essas delações. Os senhores chegaram a levantar a possibilidade de uma cariação. Isso vai ser pedido? Como funcionaria? Seria depois da decisão da primeira turma ali no Supremo Tribunal Federal? Para a gente entender, até com a experiência jurídica do senhor, como isso poderia acontecer. Colocar ali quem fez delação lado a lado, quem prestou o depoimento lado a lado para confrontar essas pessoas? Essa é uma questão, Juliana, que ela está na pauta da defesa, não é? Nós estamos analisando o momento oportuno para fazer essa apresentação. Não é? O Cid, nós já temos a palavra dele no sentido de que, olha, o Felipe Martins só fez esse relacionamento da ida dele ao Palácio do Planalto, mais nada. A fotografia que foi encontrada no celular do Felipe Martins, do Coronel Cid, quando ele manda uma mensagem para um outro celular dele mesmo, que diz que tem uma parte coberta. Ali foi o próprio Coronel Cid que mandou para ele mesmo. Não tem qualquer outra citação ao Felipe Martins. E veja que ele foi confrontado com isso categoricamente. O delegado perguntou: vamos esclarecer sobre o Felipe Martins, sobre essa questão do golpe. A participação, ele diz: não. A única coisa estava no computador do Felipe Martins, mas não foi apreendido nada no computador do Felipe Martins. Então, veja que essa palavra do Coronel Cid é uma palavra mentirosa. Ele estava sob aquela pressão terrível de tantos depoimentos que prestou e veio numa linha de depoimento. Ele só foi mudar para valer, Juliana, a sua delação quando ele foi confrontado de forma arbitrária, de forma abusiva, pelo ministro Alexandre de Moraes. A partir daquele momento, até pessoas que ele citava como moderadas, ele colocou como sendo os mais radicais, a partir da ameaça feita pelo ministro Alexandre de Moraes de forma indevida, porque o juiz não participa dessa negociação de delação, não é? Ameaçando prender o pai, a esposa e a filha. A partir daí, ele apresentou novos fatos, novas versões, com relação a outros acusados, que não é o caso de eu falar, sob pena de invadir a área de atuação dos demais colegas. Eu tenho que tratar com relação ao Felipe Martins. Felipe Martins só está nessa denúncia para justificar a sua prisão, aquela ida para os Estados Unidos e a questão de que eles já tinham os dados do Felipe Martins, mas mesmo assim pediram a sua prisão. Doutor, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem admitido a possibilidade, a conversa pelo menos, que foi aventada depois das eleições, de editar um decreto que instituísse um estado de sítio. A minha primeira pergunta é se isso foi discutido junto ao seu cliente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E a segunda questão é a seguinte: a Polícia Federal aponta que a partir da consolidação de um golpe de Estado, seria montado um gabinete de crise com participação, inclusive, de Felipe Martins. Ele tinha ciência de algum tipo de articulação, seja de um golpe de Estado, seja, por exemplo, de um decreto instituindo o estado de sítio? Ô Vitor, veja uma coisa. Imagine-se nessa citação lá do general, né? Imagine que eles colocassem, olha, num eventual governo,
nós vamos convidar o Vitor para ser o ministro das Relações Exteriores. É uma citação de uma pessoa que, eu não sei como é que foi a apuração dessa fala do general, eu não posso falar porque eu não sou advogado dele, mas você citado por terceiro em alguma coisa, qual é a responsabilidade que o Felipe tinha se alguém citou o seu nome, pessoa que não era do seu relacionamento, não era do seu círculo de trabalho? Vocês vejam que essa acusação, ela sempre foi estruturada em núcleo jurídico, núcleo executores, núcleos de financiadores. Tudo isso já caiu por terra. Como que o Felipe Martins faria parte de um núcleo jurídico se nem advogado ele é? Veja, quando ele é citado e é buscada a sua geolocalização com duas outras pessoas, o padre José Eduardo e o advogado da Mauri Saad, esses dois não aparecem na denúncia, que eram as pessoas que estavam sendo colocadas como núcleo jurídico junto com o Felipe Martins, e não encontraram elementos para denunciar os dois, pelo menos até aqui. O Felipe Martins, eu volto a dizer, só foi colocado para justificar a sua prisão, aquela prisão absurda que todos nós já provamos por várias vezes que ele não teve qualquer saída do Brasil no período que foi a ele imputado. Nós entrevistamos o advogado da defesa de Felipe Martins, Sebastião Coelho, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Obrigado, doutor. Muito obrigado, sempre à disposição.